Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos em nossas redes sociais e também na nossa rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. Você que quiser ouvir a Rádio Metrópole e a Rede União, é só você ir lá no campo de busca do Google e botar Valdeir Carvalho, Rádio Metrópole 7 ou Rádio Metrópole 7 Valdeir Carvalho e você vai conseguir achar lá o site da Rádio Metrópole e poder ouvir a programação da nossa Rede União, da vitoriosa Rede União de Rádio e ouvir muita música e informação na medida certa. Então, aí quando vocês entrarem no site da Rede União, vai ser pedido para vocês baixarem o aplicativo, vocês baixem o aplicativo, porque vocês vão ouvir a Rádio Metrópole e a Rede União na palma da sua mão. Entrou no site da Rádio Metrópole, aí vai ter lá aquele pedido para vocês baixarem o aplicativo. Vocês podem baixar, que é tranquilo, não ocupa o espaço, é pequeno, então, e dá para você ali estar sempre curtindo a programação. Bom, vamos falar aqui sobre política, gente. Olha, a gente, quando se fala de política, a gente fica um pouco assim, cansativo, porque hoje entra nessa questão de polarização, e eu tô com um horror mesmo, essa questão de polarização. Esse Congresso que está aí, a Câmara dos Deputados, é o pior que a gente já teve, é horroroso esse Congresso. E essa polarização, ela está fazendo tão mal ao Brasil que eles discutem muito hoje a situação política deles. Eles estão preocupados com a situação política deles e não com o povo brasileiro, não com o Brasil. Isso é muito ruim, isso é horroroso demais, gente. Eu acho que nós precisamos, assim como teve essa manifestação, né, que que botou a esquerda na rua, contou com a presença de atores e que fez com que essa aquela PEC da blindagem, ela fosse arquivada. Eu acho que essas mobilizações envolvendo tanto a direita e envolvendo tanto a esquerda, não pode só ser, ou quando a gente também tiver qualquer um falando em suas redes sociais, porque hoje todo mundo tem voz, tem que ser no sentido seguinte: olha, chega disso. Nós já não aguentamos mais Bolsonaro, briga de Lula, briga disso, briga daquilo, negócio de ideologia, problema de não sei o quê. Nós não queremos saber disso, gente. Nós não queremos saber quem é melhor, quem é pior. Isso não vai. O que nós precisamos é de emprego, é de saúde, é de segurança que nós não temos, de um transporte melhor, né? Não é só esse transporte sucateado, caro, que nós estamos pagando, né? Aqui no estado do Rio, um transporte horroroso. A gente não tem uma administração no estado, nós não temos uma administração na cidade do Rio de Janeiro. Isso vai também por outros, se bem que em outros estados a situação está um pouco melhor, porque o Rio de Janeiro é um ponto fora da curva. A gente vai falar do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é um ponto, o que está se passando no Rio de Janeiro não tá complicado, porque a gente tem informações de outros estados que estão passando por momentos difíceis, mas não como o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, brincadeira não. Então, o que acontece? Nós não podemos aceitar o que está se passando no Congresso, essas votações, e eles só pensam nele, estão esquecendo. Eles não estão nem mais votando pautas de interesse popular. É só para livrar um, livrar outro. Diante dos erros que eles cometeram, eles perceberam os erros que eles cometeram, agora nós temos que reparar essas injustiças. Porque pessoas, se bem, né, que de tantas 1.000 pessoas que estavam envolvidas naquela ação do 8 de janeiro, hoje presas só tem 100 e poucas pessoas. Muitos já foram liberados, né? Então, o que acontece? Eu não estou falando contra Bolsonaro ou seja lá o que for, não estou falando nada disso. Eu estou falando que por causa disso o Brasil está parado. E aquilo que é essencial para o Brasil não está sendo discutido. E isso está afetando a nossa vida. Então, a sociedade ela precisa gritar sim para esse Congresso, não, e ano que vem fazer uma boa reformulação, uma mudança, tirar essa gente que está aí, botar pessoas pensantes, que possam discutir pautas do interesse público. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro,
A situação é calamitosa no Rio. Cá, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro está em uma situação abandonada. Está abandonada. Nós não temos segurança. Transporte horroroso. Mobilidade, o Eduardo Paes fez tanta, né, mudanças de pontos, fez os BRS, botou o BRT, né, a Transbrasil, melhorou sim a Transcarioca, a Transolímpica, Transoeste, mas nós não conseguimos andar no Rio de Janeiro. Não se tem um projeto, não se discute, né? Você não tem transporte para absorver essas pessoas. E com isso, se poderia fazer um rodízio de placas, igual é feito em São Paulo, para tentar tirar um pouco desses carros da rua, né? Então, para poder você fazer com que o trânsito possa fluir melhor, e com isso você possa ter até muito mais, a gente ter tempo para a nossa família e também para outros investimentos. Porque as pessoas, querendo ou não, muitos trabalham até em 2 empregos ou em 2 trabalhos, mas isso acaba afetando porque você está levando 3 horas para ir, 3 para voltar, 4 para ir, 4 para voltar. Uma dificuldade para se andar nesse Rio de Janeiro muito grande. Tanto é que foi mostrado em uma matéria que a zona norte do Rio de Janeiro, as pessoas estão indo embora do Rio de Janeiro. Estão indo embora do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro perdeu muitas pessoas. Foram embora por causa de quê? Isso aqui não vai para frente. O Estado não anda. O Estado não consegue se modernizar, né? É muita violência, é muito assalto, é muito... Então isso tudo está está espantando as pessoas. As pessoas não têm... E isso não é discutido entre as autoridades políticas do Rio de Janeiro. Alerge o governador sentar com os prefeitos, né? Sentar com os prefeitos para poderem discutir. São essas coisas que nós temos que cobrar. Não é ficar Lula, Bolsonaro, isso tudo que a gente tem visto aí, dessa briga de Lula e Bolsonaro, isso faz parte do processo entre eles. A polarização interessa só a eles. Não pensa que isso não está sendo feito de uma forma alheia, não. Isso aí é tudo planejado. Por quê? Você não tem, não abre espaço para uma terceira pessoa, uma terceira via. Então, a polarização, ela interessa aos dois, mas não interessa a gente, a população. Por quê? Isso não está melhorando as minhas condições de trabalho, não melhora as minhas condições na escola, não melhora as minhas condições na segurança, na habitação. Você não tem um saneamento básico. Entra nos bairros, na Baixada Fluminense, né, em São Gonçalo, a gente vai ver o caos que os bairros estão. Sem saneamento, esgoto ainda percorrendo aí a céu aberto. Vai vir as chuvas de verão, não fizeram ainda um trabalho para escoamento dessas águas, abertura de galerias, trabalhos. Não fizeram nada. Vamos ver os mesmos problemas que nós já temos visto e sofrido há muito tempo atrás. Vamos ver agora. Casas sendo alagadas, famílias, né, sendo dizimadas pela natureza, desastres aí ambientais que nós vamos ver por causa da ação da própria da natureza, vamos botar, e a negligência do poder administrativo, que até então não vai nesses locais, não procura, né, fazer o que tem que ser feito. Você dá a sustentação a locais que possam realmente ter problemas com quedas de barranco, essas coisas todas. Não se faz um trabalho ali para poder chegar e fortalecer aquele solo. Então, o que nós vamos ter? Desastres novamente. E depois, sempre aquelas ações. Nós vamos dar aluguel social, que não dão coisa nenhuma, abandonam a população a seu bel prazer. Vamos fazer ações sociais, que eles acham que isso é muito bom, essas ações sociais, dá mídia para ele, como se eles fossem os bonzinhos. Mas, na verdade, eles não são os bonzinhos quando te dão, ou quando nos dão, né, a população, essas questões aí, essas questões sociais. Porque você não precisa, a gente não tem que ficar vivendo de ações sociais. O brasileiro, ele tem que viver do seu próprio trabalho, ele tem que viver do seu recurso, ele tem que viver do quê? Da sua produção. Tem que dar condições para ele produzir. Não tem que ficar mantendo a pessoa em questões sociais e mantendo a pessoa na miséria. Pô. Isso só mantém a pessoa na miséria.
A pessoa, ela se sujeita, ela passa a não ter novos sonhos por causa de questões sociais. E pelo contrário, a pessoa tem que querer crescer, ela tem que querer produzir. Então, o Rio de Janeiro, a Avenida Brasil acabou. Acabou a Avenida Brasil. Você não consegue mais, né? Já não conseguia. E agora está pior ainda. Depois que foi colocada a Trans Brasil, piorou. Fora, né, o que a gente vê aí de assaltos na Avenida Brasil. Porque, poxa, lógico que os criminosos sabem o período que a Brasil está parada. Então, eles aproveitam aquele momento ali para poder fazer os seus, né, as suas investidas. Porque ela está parada, você corre para onde? Não tem para onde correr, né? Então, quer dizer, já está na hora, mais do que nunca, desses governantes compreender a situação do Rio de Janeiro, trabalhar um bilhete único mesmo sobre essa questão do Estado, dessas cidades que compõem o Grande Rio, para fazer com que você tenha muito mais mobilidade urbana, facilitar o deslocamento dessa população, fazer com que as pessoas parem de utilizar carros e utilizem o próprio transporte público, porque isso vai fazer com que o Estado cresça, porque você se deslocando de um estado para o outro, ou de uma cidade para outra, você se deslocando dentro do seu próprio estado, mas com muito mais rapidez, você, caramba, gente, caramba, isso melhora, porque você até sai, as pessoas não querem nem muitas vezes sair, porque ela sabe que ela vai chegar no local dela, vai ficar 3 horas parada num trânsito e ainda sujeita a todo tipo de violência. Então, isso tem que ser discutido, isso tem que ser falado. Então, a população precisa falar para esses caras, olha, nós, no caso, nós não queremos mais essa discussão, o que nós queremos são efeitos práticos. O que vai melhorar a nossa... Eu não quero saber de Lula, eu não quero saber também de Bolsonaro, eu não quero saber de nada disso aí, não. O que eu quero saber é o seguinte, o que isso vai resultar para a nossa vida? O que vai trazer de benefício para os nossos bairros? O nosso saneamento vai chegar? Vamos precisar parar de ficar pisando em esgoto quando chove? Crianças ficando, né, brincando em situações... É só ir em Belfor Roxo e outros municípios aí da Baixada que vão ver a realidade do brasileiro, bairro da própria a zona norte do Rio. A Pavuna está largada. Gente, Pavuna está largada. Pavuna está abandonada. Meu Deus do céu. Eduardo Paz, acho que ele não sabe onde fica a Pavuna, Anchieta. Ele não sabe, gente. Não sabe. Esqueceu isso tudo. Não pode, gente, ficar da forma... Nós não podemos aceitar a gente ficar como nós estamos. E ficar aí batendo pau. Poxa, eles estão ganhando milhões. Lula, Bolsonaro, família, todo, eles ganham milhões. Eles têm todas as benesses deles que são colocadas em cima da população. Porque nós pagamos os impostos. É isso que a população não entende. Ela não é contribuinte, já falamos isso. Nós não somos contribuintes. Nós somos pagadores de impostos. E eles estão ganhando milhões, enquanto a população continua na miséria. Poxa, isso não é justo. Político, ele é servidor público, gente. Não é para estar direito a vale paletó, vale isso, vale aquilo. O ex-presidente, quando se aposenta, tem 2 carros para ele, segurança. Muitas benesses ainda, como ex-presidente. Lula, Bolsonaro, Dilma, Collor, Fernando Henrique, Temer, continuam ainda tendo benefícios porque foram ex-presidentes da República. Você, quando é mandado embora, o que muito mais o governo vai te fazer é segurar por 5 meses se você tiver muito tempo de trabalho. Aí te dá 5 meses para depois você recomeçar a sua vida. Eles não. Eles saem e continuam tendo benefícios perpétuos. Continuam mamando na teta do Estado, através dos nossos impostos. Então, isso é que tem que ser discutido. Eles são servidores públicos, que ali não é uma profissão, mas fizeram da política uma profissão. Tanto é que hoje você bota toda a tua família na política. Eu vou estudar para quê? Eu vou trabalhar para quê? Eu boto a minha família na política, vamos ficar aí, ó. E a população se ferrando, entendeu? Então, a população tem que amadurecer e a gente precisa falar mais sério. Agora é o momento político. O Estado do Rio de Janeiro, né, precisa discutir muito, os políticos, a sua situação. Porque da forma como está, nós precisamos... O único candidato que nós estamos vendo, por enquanto mesmo, é o Eduardo Paz. Cadê outros candidatos para a gente poder ver essa discussão? Trazer projetos de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos discutir muito sobre isso. Porque o Rio de Janeiro é um ponto fora da curva. Eu sou Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.